Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, o mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, esse horário é aquele momento da gente conferir os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e também os mercados físicos aqui no Brasil, nos nossos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e também de investimentos enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa desta quarta-feira, estamos aí na metade da semana, dando uma conferida nos indicadores do mercado financeiro. Olha, muito otimismo aqui com o andamento da reforma da Previdência, que está para ser votada a qualquer momento, a gente vai acompanhar daqui a pouquinho, lá na Câmara dos Deputados, e o mercado está reagindo positivamente. Em função disso aí, dólar opera em queda agora, 1,1%, e a R$ 3,77. E a Bovespa estourando aqui novos recordes, aqui subindo 1,8%, já acima de 106 mil pontos. O indicador, o índice Bovespa, nesse início de tarde de quarta-feira, uma quarta-feira decisiva aqui para os rumos da reforma da Previdência, que dá a sua primeira cartada agora na Câmara dos Deputados, votação no plenário. É para valer agora, depois de passar pelas duas comissões, votação agora para valer na Câmara dos Deputados. É primeiro turno, tem uma segunda votação que o presidente da Câmara espera que aconteça ainda nesta semana, até sexta-feira, mas o primeiro passo tem que ser dado agora, tem que ser dado hoje. Dólar índex lá fora operando com forte queda de 0,4% e o petróleo disparando no mercado internacional, alta de 3,2% nesse momento na Bolsa de Nova York, 3,3% na Bolsa de Londres. Basicamente o mercado está refletindo aqui uma queda já pela quarta semana consecutiva dos estoques nos Estados Unidos. E aliás, por um nível bem abaixo, bem mais baixo do que o esperado pelo mercado. Portanto, o reflexo é imediato aqui, os maiores consumidores mundiais de petróleo, com os estoques baixando já pela quarta semana, portanto, impacto nos preços internacionais com forte alta que a gente está assistindo neste momento. Mercados de commodities agrícolas, bolsas internacionais, vamos dar uma conferida lá. Olha, a soja está subindo hoje, 0,3% nesse momento, lá na Bolsa de Chicago. O milho, ao contrário, cai, 0,5%. O trigo também, uma queda leve aqui de 0,1%. Na Bolsa de Nova York, temos aqui o algodão subindo bem, 1 ponto percentual. Ontem caiu, hoje tenta se recuperar. Açúcar também com alta, 1 ponto percentual. Suco de laranja também, aliás, mesmo percentual, 1%. E na contramão aqui o café está caindo aqui, café arábica em Nova York 0,9%. Cacau também cai 0,9% nesse momento. Arroz na Bolsa de Chicago com alta de 0,2%. Daqui a pouco a gente dá mais uma atualizada e também vamos dar uma conferida nos nossos mercados físicos aqui no Brasil, dos principais produtos do nosso agronegócio. Vamos em frente aqui com as nossas notícias de maior impacto no momento aqui. A principal, obviamente, é a votação, nesse momento agora, no plenário da Câmara dos Deputados, da reforma da Previdência. O plenário deve votar hoje, em primeiro turno, o texto da reforma vital aqui, que é a reforma da Previdência vital para recolocar nos trilhos as contas públicas. Vamos acompanhar. Os debates sobre as mudanças nas aposentadorias se estenderam até o início da madrugada. Já passava da meia-noite e meia quando os deputados aprovaram o fim da fase de discussão sobre o projeto. A decisão, por 353 votos a favor e 118 contra, é um indicativo do número de parlamentares favoráveis à proposta. Antes, o plenário já havia rejeitado um pedido para adiar a análise do tema. Também por número superior aos 308 votos necessários para que a reforma passe na Câmara. Que a gente vê ao vivo agora, está na mão aí, diretamente lá do plenário da Câmara dos Deputados aí debatendo aqui, encaminhando as últimas posições e reivindicações para a votação que deve ocorrer ainda no dia de hoje aqui, para garantir o andamento da reforma, passar para o segundo turno, são necessários pelo menos 303 votos dos deputados. E, segundo o governo, esses votos existem, já estão mais ou menos garantidos. Bom, antes de a gente continuar aqui acompanhando a reforma da Previdência, vamos dar uma conferida aqui na situação do clima aqui. Tivemos geadas aqui no final de semana e parece que atingiu os cafezais aqui no sul de Minas,
ainda que de forma pontual, em alguns casos aqui, a situação foi um pouco mais preocupante. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o presidente do Sindicato Rural de Muzambinho, lá no sul mineiro, que é o Rodrigo Machado. Presidente, muito boa tarde, muito obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Conte pra gente aí, como é que foi o impacto das geadas na sua região aí, do fim de semana para cá. Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos que estão assistindo ao programa agora. Bem, Silmar, a geada ela foi mais forte do que a gente estava acostumado. Nossa última geada forte aqui no sul de Minas foi aquela de 94, que foi violentíssima. Depois a gente teve geadas mais baixas, mais fracas, em 2004 e 2009, que pegaram apenas os cafés que estavam abaixo da linha costumeira da geada. Que por causa do grande período sem ter geada muito forte, o produtor foi baixando, foi plantando abaixo da linha da geada. Essa geada que a gente teve nesse final de semana, ela foi um pouquinho mais violenta. Ela acabou pegando o café que estava abaixo dessa linha da geada e ainda subiu mais ainda. Então a perda que a gente vai ter vai ser bem grande para o ano que vem. Então, o impacto é mais na safra do ano que vem, né? Como é que se processa? Tem forma de fazer um cálculo preliminar disso aí, não? O sindicato aqui de Muzambinho, em parceria com a Emater, a gente está fazendo levantamento para ver as áreas atingidas aqui. Por enquanto, num primeiro momento, a gente não consegue avaliar qual foi o dano total. Primeiro, por essa questão de fazer a avaliação da geada de cobertura, que foi a geada que pegou as folhas da planta, e a gente tem que esperar um mês também para a gente ver com relação à geada de canela, que é aquela que pega o tronco do pé de café mais novo e acaba matando ela no decorrer do mês. A safra atual não chega a ser afetada, né? Essa que está em colheita já, né? Não, a safra atual não. Vai ser afetada possivelmente a safra dos próximos 3 anos. 3 anos, né? 3 anos, porque até estabilizar a planta vai demorar de 2 a 3 anos. Opa! E como é que foi o alcance da geada? Foi geral em toda a região aí ou foi muito localizada? Não, ela foi mais generalizada. Ela não foi pontual que nem as outras, não. Foi bem mais generalizado do que a gente costumava ver. Presidente, aproveitando aqui, como é que está a comercialização, hein? Os preços, claro, estão abaixo da expectativa do produtor, deram uma reagida nos últimos dias, em função até das geadas, né, da ameaça de geadas, os preços subiram um pouco. Está havendo uma comercialização consistente aí? Está bem adiantado ou está atrasado? O produtor está segurando um pouquinho por causa dessa esperança do café dar uma reagida com a geada. Sim. Eu não sei por que está tendo essa queda agora. Eu acho que essa geada já tinha sido precificada pelo mercado e possivelmente não foi o que ele estava esperando, por isso está tendo essa baixa. Eu tenho, e agora tem mais uma previsão de geada para o dia 20, que eu estava vendo no site meteorológico aqui. Opa! Então já tem que ficar meio de olho nisso aí. Sim. Que preço está sendo praticado na região agora no momento aí? No momento, R$ 420. 420. É baixo para vocês ainda, né? A nossa área aqui, boa parte é manual, sabe? Sim. Então está bem abaixo ainda do nosso custo, do nosso COI, né? O que você diria que já está comercializado dessa safra? Percentualmente, tem uma ideia de um cálculo aí, preliminar? Olha, a última estatística que eu recebi da Cochupé, eles estavam com 48% da área de abrangência deles já finalizado. E eles estavam com, desse percentual, eles estavam com 30% do café já comercializado, tanto em venda física quanto em trava futura. Perfeito. Muito bem, bom, a gente vai continuar acompanhando de perto aqui, realmente parece que o impacto foi até maior do que se imaginava até no mercado, né? Eu falei com o presidente do Sindicato Rural de Muzambinho, lá no sul de Minas Gerais, uma das regiões afetadas por essas geadas, Rodrigo Machado. Rodrigo, muito obrigado pela participação no programa, qualquer hora dessa a gente volta a conversar, tá ok? Tá ok, então, obrigado, boa tarde a todos. Uma boa tarde.
E em dia de votação da reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara hoje. Mais uma vez falou dos trabalhos de Rodrigo Maia, na condução dos trabalhos, e disse que o país conta com o apoio dos parlamentares. Sou um presidente de todos. Não tem situação nem oposição. As minhas decisões, que são respaldadas pelos parlamentares, ditam os rumos do nosso Brasil. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores para que o nosso Brasil realmente deixe de ser apenas no discurso um país do futuro, mas na prática. Recebi um contato agora há pouco do Rodrigo Maia. Ele aqui, nesse recinto, é o nosso general. É o homem que conduzirá os destinos da votação e, obviamente, os destinos da nossa querida nação. Tenho certeza, quando se está em paz com sua consciência, quando se tem Deus no coração, se tomam ou se toma as melhores decisões. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que espera que o Senado também reinclua estados e municípios na reforma da Previdência. Eu conversei com o presidente Davi ontem, conversei com os deputados do Novo, com o governador Eduardo Leite, que eu entendia que a melhor alternativa era que esse debate fosse feito no Senado. É importante, como eu disse aqui, os estados, os municípios e a União gastam 80% de tudo que se arrecada. Então a gente precisa resolver os estados e municípios também. Mas acho que incluir agora e ter uma derrota, eu acho que vai azedar a relação do parlamento com os governadores, que não será uma solução justa, porque a maioria dos governadores, não vou dizer todos, tentaram colaborar por um entendimento entre a Câmara e os governadores. Não foi possível. Vamos ver se o Senado consegue, por ser menor, por ter um número menor de parlamentares, ajustar isso e a partir daí volta como PEC paralela e a gente faz o debate com um ambiente um pouco menos tensionado em relação a alguns deputados, com alguns governadores. E a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ficou em 0,01% em junho. Baixou, hein? Segundo o IBGE, trata-se da menor taxa do ano e a menor variação mensal desde novembro de 2018. Dois grupos registraram deflação e juntos foram responsáveis por 43% das despesas das famílias. A queda de preços de alimentação e bebidas foi de 0,25%. A deflação de transportes foi ainda maior, 0,31%. Com o resultado de junho, o IPCA acumula altas de 2,23% no ano e de 3,37% nos últimos 12 meses. Vamos dar uma conferidinha agora em alguns dos nossos indicadores de mercados físicos aqui, nessa quarta-feira. Vamos ver aqui, arroz, agulhinha posto aqui em São Paulo, tipo 1, beneficiado, preço estável, R$ 95,00 por saca. Arroz em casca, lá ao nível de produtor, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, com pequena alta de 0,1%, R$ 42,95. Preços do farelo de soja, menos 0,8%, R$ 1.240 a tonelada. Algodão, em Rondonópolis, sul do Mato Grosso, menos 0,7%, R$ 85,42. Açúcar em Ribeirão Preto, R$ 59,00. Tem um erro ali de laranja, não tem nada a ver. São Paulo, suco de laranja, laranja de mesa, 40,8 quilos, preço estável. Está com um problema de erro aqui, a gente vai revisar depois. Que mais? Suíno vivo em Santa Catarina, R$ 3,70, preço estável. Feijão, R$ 155,00, sem alterações. Trigo em Carazinho, no Rio Grande do Sul, a tonelada, R$ 780,00, preço estável. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida aqui no nosso Agrimercado, Mercado Agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, Mercado no meio do dia. A Federação das Sociedades do Rio Grande do Sul, a Federarroz, está alertando que o segundo semestre desse ano poderá ser marcado por escassez de arroz, hein? Sobre o assunto, eu conversei ontem à noite com o Ragunzi, que é o presidente da federação. Acompanhe. Devido à falta de produtividade, nós vamos ter uma redução nos estoques, mas
os estoques mais curtos dos últimos anos, onde nós com o trimestre com o estoque muito ajustado. Uhum. E com função que o Banco do Brasil fez umas medidas de prorrogação de custeios, e uma linha nova que ele fez, para quitar todo, não, então vai ter uma diluição nessa demanda, dessa oferta de arroz nesse segundo semestre. E os estoques, pelo que a gente tem visto aí, vão ficar muito ajustados. Está saindo um arroz para o Iraque, tem mais uma perspectiva para o mês que vem. E também, lógico, está entrando arroz do Mercosul para cá, mas entre exportação e importação e o estoque que nós temos, da virada do ano, nós calculamos que vai ter um estoque muito curto, assim, um estoque bem baixo. Perfeito. Mas, Roberto, a gente sabe aqui que os preços do arroz deram uma melhorada, né, nos últimos meses, mas ainda ficaram, de repente pararam aí na faixa dos R$ 43 por saco, ou mais ou menos isso, e daí para frente também não evoluiu mais, né? Como é que está, em função dessa realidade de preço aqui, a tendência para a próxima safra aí do Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de arroz, responsável por mais de 70% da produção nacional? Vai ter aumento de área ou a situação é de manter uma área um pouco menor, como tem acontecido já na última safra? Olha, primeiro que o arroz teve uma reagida e agora deu uma recuada de novo. Nós chegamos aqui na nossa região de Uruguaiana, por exemplo, a ter arroz de 60 de inteiro, não uma variedade nobre, mas uma variedade boa, de 424, a R$ 43,50. E hoje ela está em R$ 41,50. Ela deu uma reduzida o valor. Nós consideramos assim que vai ter uma redução de safra de novo. Nós vamos de área, nós vamos reduzir, a gente calcula assim que vai ter, talvez tenha um 10%, principalmente aqui na nossa região. Eu acho que no estado nós vamos chegar a isso aí está quase confirmado, ainda um pouco cedo, mas pelo que a gente vê, pelo endividamento do produtor, pela situação como está, a tendência é nós ter de novo uma redução de área. Está aí dado o recado aqui do vice-presidente da Federa Arroz, o principal estado produtor, Rio Grande do Sul, responsável por mais de 70% da produção nacional, produtor desanimado, desestimulado, em função de preços extremamente baixos, ao longo já de 3 anos consecutivos. Então está aí, tendência à redução de área novamente e o Brasil fechar com estoque muito baixo aqui nos próximos meses. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, em seguidinha voltamos aqui para dar uma conferida nos nossos mercados físicos e também ver como é que está o andamento da reforma da Previdência lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Com quase 40% da safra colhida, a produção de açúcar apresenta a redução de 900 mil toneladas aqui na região Centro-Sul. São dados da única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgados hoje. O volume de cana-de-açúcar processado pelas unidades produtoras da região Centro-Sul atingiu 46 milhões de toneladas na segunda metade de junho, volume levemente superior ao registrado na mesma quinzena de 2018. No acumulado desde o início da atual safra até o dia 1º de julho, a moagem somou aproximadamente 217 milhões de toneladas, uma queda de 3% sobre o observado no mesmo período do ano passado. A produção quinzenal de açúcar caiu 4%, atingindo 2 milhões e 200 mil toneladas. Já a produção de etanol atingiu 2 bilhões e 300 milhões de litros, sendo 815 milhões de etanol anidro e 1 bilhão e 500 milhões de litros de etanol hidratado. Esses resultados evidenciam o mix de produção mais alcooleiro na quinzena, já que apenas 37% da cana-de-açúcar processada foi direcionada à fabricação de açúcar. O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que analisa o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, retirou do projeto aquele trecho que formaliza a lei em que o réu seja preso depois de ser condenado em segunda instância. A maioria entendeu que esse tema deve ser tratado por meio de proposta de emenda à Constituição e não por projeto de lei. O pacote ainda será analisado pelo plenário da Casa e depois pelo Senado. O Supremo Tribunal Federal permitiu, em 2016,
que a execução de pena comece após a condenação em segunda instância. Atualmente, o Código Penal determina que as prisões só podem acontecer quando não há mais possibilidade de recurso ou durante a investigação, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Moro propôs alterar esse trecho para determinar que as prisões podem ocorrer também por ordem de órgão colegiado, como conselhos e comissões. Dá uma conferida nos nossos indicadores, dólar segue operando com forte queda aqui de 1 ponto percentual, R$ 3,77. Bovespa subindo aqui 1,8%, na expectativa positiva aqui da votação da reforma da Previdência. Bolsas internacionais, café arábica em Nova York caindo ainda, 1,3%. Grãos na Bolsa de Chicago, soja subindo um pouquinho, o milho não. Vamos dar uma olhada aqui. Soja subindo 4 a 5 pontos em relação ao dia de ontem. Expectativa com o relatório do SE, o Departamento de Agricultura americano, que sai amanhã, com a nova estimativa da safra americana. Aparentemente deve confirmar aqui uma queda forte na produção de soja esse ano, que foi bastante afetada aqui pelo clima bastante negativo nesse início de temporada nos Estados Unidos. O milho não, o milho subiu ontem, agora está operando com uma leve queda aqui de 0 a 2 pontos aqui. Na verdade não é muito forte a queda, mas de qualquer forma operando negativo nesse momento lá na Bolsa de Chicago, também na expectativa do relatório do SE que sai amanhã. E vamos dar uma conferida agora nos nossos mercados físicos aqui, começando pela soja. Soja no Porto estável, isso de ontem para hoje, né? R$ 79,00 por saca, Passo Fundo queda de 1,3%, Cascavel do Paraná estável, sem alterações também nas duas praças que a gente acompanha no Mato Grosso, que é Rondonópolis e Sorriso. Que mais? Rio Verde e Goiás também sem alterações, R$ 69,00. Dourados, Uberlândia, Barreiras e Balsas também, por enquanto, sem alterações aqui nos nossos mercados físicos referenciais, aqui nessas principais praças de comercialização. Milho em Paranaguá com queda, 1,7%, R$ 40,30. Campinas, São Paulo, 38, não alterou. Temos uma elevação aqui de 1,5% em Cascavel, no Paraná, R$ 33,00. É uma região que foi bastante afetada aí pelo clima esse ano, que tem perdas na safra de milho. Sorriso com queda de 2 pontos percentuais, Rondonópolis também caindo, 1,8%. Rio Verde e Goiás estável, também sem alterações, as demais praças que a gente acompanha, que são Dourados, Uberlândia e Erechim lá no Norte Gaúcho. Boi gordo, Noroeste Paulista sem alterações, R$ 158,00 arroba. Estável os preços também em Cuiabá, Colíder, Campo Grande e Marabá. Que mais? Trigo mineiro também não alterou. Temos uma alteração positiva aqui no Oeste Gaúcho, em Alegrete, quilo vivo R$ 5,30, alta de 1%. Sudoeste de Goiás, estável em R$ 145,00 arroba. Para finalizar aqui o café, depois da queda de ontem, hoje um pouco mais tranquilo o mercado, R$ 415,00 no sul de Minas, preço estável, 420 no Cerrado Mineiro. O tipo Rios, na zona da Mata Mineira, 325, 410 bebida dura no Oeste Paulista, preço estável. E o Conilon, tipo 7 em Vitória, também não alterou, R$ 282,00 por saca de 60 quilos. A gente vai ficando por aqui com o nosso agrimercado desta quarta-feira. E a gente termina o programa de hoje com imagens lá da Câmara dos Deputados em Brasília, onde está para ser votada agora, daqui a pouquinho, a reforma da Previdência. Fique aí e até amanhã, que a gente vai terminando aqui com o programa com imagens lá da Câmara. E até amanhã a gente volta aqui com o nosso agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Até lá.